Um segundo. Pronto. Boa noite a todos e todas. A gente está no último espaço de apresentação de trabalhos e o último espaço também do Seminário Alagoano de Medicina Tropical e Infectologia, o SANTI, organizado pela Liga Acadêmica de Medicina Tropical, Infectologia e Alandropi, daqui da UFAL, Maceió. A gente vai começar a apresentação em blocos, em que, na ordem que a gente postou no Instagram, os trabalhos vão se apresentando. Então, a cada 3 trabalhos vai ter um espaço para a professora falar suas considerações. Nesse momento também, caso alguém se sinta motivado a fazer algum comentário sobre o trabalho do outro, também fiquem à vontade, esse é um espaço para a gente discutir mesmo, se outras pessoas quiserem contribuir com a discussão, além da professora, claro que é uma visão estudantil, mas eu acho que é importante até para a gente já ir estimulando, principalmente quem quiser ir para a docência. E são, obviamente, comentários respeitosos. A gente está aqui hoje com a professora Célia Pedrosa, que é professora da UFAL, e que é uma verdadeira parceira da Liga, está sempre junto com a gente, já participou de algumas aulas, de alguns espaços, e também, Carla, eu acho que você mandou e-mail para a gente, então a gente vai fazer isso aí primeiro, não se preocupe. Mas, basicamente, a professora Carla é médica e é especialista em medicina tropical daqui de Alagoas e muito, muito, muito importante, principalmente o trabalho dela com leishmaniose, também ela tem trabalho sobre questão de esquistossomose e doenças negligenciadas de maneira geral, ela é muito importante. Já deu aula para a gente de dengue também e arbovirose. Enfim, a gente vai começar a apresentação. Primeiro vai ser a Carla, que tinha solicitado a gente, como a gente tinha mandado por e-mail, que caso tivesse algum problema, alguma questão, poderia solicitar isso, e Carla vai falar sobre infecções sexualmente transmissíveis em pessoas em situação de rua, revisão integrativa da literatura. Carla, só peço que você fique pelo menos até a professora dar os comentários e tal. Tá certo. Posso fazer a apresentação? Pode sim, você tem 7 minutos. Tá bem, obrigada. Só me confirma se a minha apresentação está aparecendo? Tá sim. Tá bem. Bem, boa noite. Eu sou Carla Souza dos Anjos, graduanda do curso de enfermagem da Universidade Federal de Alagoas, campus de Arapiraca. Autora do trabalho intitulado Infecções Sexualmente Transmissíveis em Pessoas em Situação de Rua, uma revisão integrativa da literatura. Esse trabalho contou com a autoria de Natália de Almeida Santos, Bruna Brandão dos Santos, Ana Carolina Melo dos Santos, sob a orientação da professora Elaine Virgínia Martins de Souza Figueiredo. Bem, introdução. A população em situação de rua consiste em um grupo heterogêneo e que apresenta traços semelhantes em seu perfil, como a pobreza, a inexistência de um endereço fixo e até mesmo vínculos familiares interrompidos, uma vez que muitas vezes aquelas pessoas estão em situação de rua em virtude de atritos que houveram na família, muitas vezes ocasionado pelo consumo de drogas. E nisso, essas pessoas apresentam em comum também a vulnerabilidade social e as infecções sexualmente transmissíveis. Cerca de 44,6% dos moradores de rua são diagnosticados com alguma infecção sexualmente transmissível. E dentre elas, o HIV, a AIDS, é a infecção mais recorrente entre as pessoas em situação de rua. Nesse contexto, nosso estudo buscou identificar os fatores de risco que são associados à contaminação pelas infecções sexualmente transmissíveis das pessoas em situação de rua. Métodos. Trata-se de uma revisão integrativa de literatura nas bases de dados da Lilacs, da Medline e da base de dados de enfermagem, que são periódicos indexados à Biblioteca Virtual da Saúde. Adotou-se como critério de inclusão os estudos com texto completo, com acesso gratuito e publicados no período de 2010 a 2020, nos idiomas inglês e português. Já para os critérios de exclusão, foram excluídos estudos duplicados e artigos com acesso pago. Seguindo os parâmetros de uma revisão integrativa, adotou-se como pergunta norteadora: quais os fatores de risco para o desenvolvimento de infecções sexualmente transmissíveis em pessoas em situação de rua? Os descritores em ciências da saúde utilizados na busca foram infecções sexualmente transmissíveis, vulnerabilidade em saúde e pessoas em situação de rua, com a união do operador booleano AND. Resultados de discussão. Bem,
Foram identificados e utilizados para a produção desta revisão artigos publicados, né, no período de 2010 a 2020, e adotou-se 6 estudos na produção dessa revisão, como está descrito aqui no quadro de forma breve, certo? Bem, com isso, a literatura científica evidenciou que as infecções sexualmente transmissíveis dos moradores de rua está associado ao uso de drogas injetáveis e não injetáveis, ao etilismo, o número de parceiros sexuais e o uso inconsistente do preservativo, uma vez que, muitas vezes, pela falta de educação e saúde nesses moradores, eles acabam deixando o uso do preservativo de lado, não reconhecem a sua importância e é um fator de risco que colabora para a transmissão de uma IST. Já, no caso de mulheres em situação de rua, foi apresentada altas taxas das infecções sexualmente transmissíveis, além da associação com o uso dos opioides injetáveis, o sexo transacional e uma gravidez indesejada, que foi uma das consequências mais apontadas dentro da literatura. Além da infecção sexualmente transmissível, essa mulher tem como consequência uma gravidez indesejada, que muitas vezes essa criança pode nascer também com a infecção através da mãe, né? E outra coisa que foi identificada foi o tabu social, que em um estudo realizado na Etiópia, a maioria dos moradores apresentavam conhecimento sobre a ISTs, no caso, os moradores de rua, e sobre as suas estratégias de prevenção. No entanto, a maioria dos entrevistados apresentaram sinais e sintomas de ISTs, ou seja, a gente percebe essa disparidade, porque eles apresentam conhecimento sobre a estratégia de prevenção, apresentam conhecimento diante das consequências de uma IST para o morador, mas ainda assim foi identificado os sinais e sintomas das ISTs nessas pessoas que foram utilizadas na produção deste estudo. Uma outra coisa também que foi destacado foi a exposição ao vírus de hepatite C, que foi associada à idade, à ausência de convivência familiar, ao uso de drogas injetáveis, novamente, e o número de parceiros sexuais e histórias de ISTs, além do comportamento de risco, associado ao uso do álcool, da cocaína e do crack e uso inconsistente de preservativo. Já, outra coisa que também foi observada foi em relação à exposição do vírus de hepatite B, que ele apresentou prevalência global de cerca de 21,8% e cerca de 19,5% dos pacientes inseridos em estudo apresentaram o perfil sorológico de vacinação prévia contra o vírus de hepatite B. E outra coisa que é bastante destacada diante da vulnerabilidade social que essas pessoas se encontram, porque os moradores de rua, as pessoas em situação de rua, são invisíveis dentro da sociedade. Muitas vezes os próprios profissionais de saúde negligenciam o atendimento a essas pessoas. E foi associada aos níveis de escolaridade. De acordo com a literatura, quanto menor o nível da escolaridade, menos frequente o uso do preservativo, ou seja, maior a exposição às ISTs. E outra coisa que foi destacada foi em relação às ISTs mais prevalentes por sexo. No caso das mulheres adultas, foi apresentada a prevalência da clamídia e da gonorreia. E no caso dos homens adultos e mais velhos, foi a hepatite C. Conclusão. Logo, as infecções sexualmente transmissíveis em pessoas em situação de rua se associam às questões sociais, ao uso de drogas lícitas e ilícitas, além do número de parceiros sexuais e ao uso inconstante do preservativo. Dessa forma, é essencial a inserção do morador de rua nos programas de assistência à saúde, como estratégia de monitorar a situação biopsicossocial do morador de rua, bem como promover as ações de educação e saúde, como estratégia de redução de danos à saúde das pessoas em situação de rua. Aqui estão as referências que foram utilizadas na produção deste resumo, e aqui está o meu e-mail para contato, e muito obrigada. Certinho, o Carlos terminou no tempo correto. O próximo trabalho, começando a seguir a ordem inicial, é o Matheus Lavigne Marinho, que vai falar sobre as manifestações poliarticulares e poliarticular e endocárdica em criança com osteomielite, um relato de caso. Matheus está presente? Fernanda, apresentadora, boa noite, apresentadora sou eu. Certinho. Eu estava perguntando, Ana, eu lembro desse nome, justamente era o que você tinha enviado. Vou abrir aqui. Isso, tá. Eu vou tentar compartilhar aqui agora, e você me fala se está tudo certinho, tá bom? Por favor.
Certo. Mas até agora está bem estável, quer dizer, a internet, a imagem está bem nítida e tal. Acho que vai dar certo. Apareceu? Pareceu sim. Então tá, vou começar então. Boa noite a todos, meu nome é Ana Helena, eu sou acadêmica de medicina da Universidade Federal de Minas Gerais e vou apresentar para vocês hoje o trabalho, né, intitulado como Manifestações Poliarticular e Endocárdica em Criança com Osteomielite, um relato de caso. Bem, aqui são os meus colegas, né, que foram autores e coautores desse trabalho juntamente comigo, e na imagem, né, tem a minha professora também, Aline Almeida Bentes, que orientou esse trabalho. Ela é pediatra e infectologista. Bem, a relevância desse trabalho fica por causa do Ana, começou a travar. osteomielite. Oi. Oi, Ana. Quer que eu compartilhe a tela? Pode ser, mas talvez se eu fechei minha câmera também, pode ser que fique mais estável. Pronto, tente O que novamente. você acha melhor? Não, tente sem a câmera. Mais confortável para você. Pode reiniciar. Tá. Eu estou ouvindo no fundo do áudio, um ruído de chuva mesmo. Tudo bem. Ana, tá conseguindo fazer compartilhar? Gente, desculpa, tá chovendo de novo. Tá chovendo muito aqui em Belo Horizonte, nesse exato momento. Vamos lá. Tá aparecendo? Ainda não. Apareceu? Não? Não? Não. Não? Eu vou compartilhar. Pronto, Que agora pena. foi. Eu vou fazer o Agora foi. seguinte, eu vou entrar. Tá em justificativa objetiva. Apareceu? Então tá. Foi, Então foi. tá. Apareceu. Eu estava falando que Pode voltar. a relevância desse trabalho se justifica, né, porque a associação da osteomielite cursando com endocardite é mais comum na faixa etária adulta, né, ela também tá cada vez mais comum na faixa etária pediátrica, e nesses casos tem que ter intervenção cirúrgica. Bem, então, a nossa paciente, né, ela foi admitida no hospital pediátrico, ela é uma menina com 7 anos, apresentando febre persistente há 7 dias, dor em quadril esquerdo, joelho e tornozelo direitos há 6 dias, com limitação de movimento. Ela tinha edema e uma perda ponderal importante de 5 quilos no último mês. Ela passou previamente por 2 unidades de saúde, sendo que na primeira unidade ela foi prescrito para ela apenas dipirona e ibuprofeno, e aí a febre persistiu, ela voltou numa segunda unidade, Ana, voltou a travar o áudio. Desculpa.
Pare de apresentar e deixa que eu apresento aqui. Pronto. Ah, com uma outra internet, entendeu? Porque o Wi-Fi aqui de casa tá muito ruim. Tudo bem, estou compartilhando aqui a tela. Se quiser conversar, pode. Muito rápido para sair. Se quiser colocar outra pessoa no meu lugar, apresentar no próximo, aí eu já entro. Acho que talvez seja melhor. Certo? Se for demorar, o que você acha? Acho melhor também. Pode ser? Pode sim. Então Não se tá, preocupe. desculpa, viu, gente? Me perdoe, mas é que tá realmente com muito problema aqui. Não se preocupe. Então, retornando à ordem. Oi. Existe a possibilidade de eu já apresentar. Eu sou do grupo da Ana também, um outro trabalho do Guilherme Vaz. E eu tô com o mesmo problema, tô roteando aqui pelo meu telefone. Pode ser. Beleza, muito obrigado, viu? Deixa eu só anunciar por conta da gravação, mas agora vai ser o Pedro Henrique Paiva Bernardo. Ele vai falar, na verdade vai ser o trabalho dele, mas não, é o trabalho do Guilherme, né, Eduardo? Isso. O trabalho do Guilherme Chikungunya. Henrique de Silva Vaz vai falar sobre chikungunya, vírus e meningoencefalite, um relato de caso. Pode ir, Eduardo. Que aí eu aproveito a rotear, né? Desculpa, gente. Coisas que acontecem, né? Todo mundo consegue ver minha tela? Conseguimos sim. Então, beleza. Meu nome é Eduardo Torres, né? Eu sou acadêmico de enfermagem e o nosso trabalho é sobre chikungunya, vírus e meningoencefalite, um relato de caso. Nosso grupo é composto por mim, Eduardo, Guilherme Vaz, Matheus Lavini, Ana Helena Paraíso, Diogo Novaes e a Aline Almeida Bentes, que foi a nossa professora orientadora. Essa apresentação é composta de introdução, objetivo, justificativa, o relato de caso, discussão e as considerações finais. Então, o que é chikungunya vírus, né? Ele é um alfavírus transmitido pelo Aedes aegypti, que é um vetor que causa surtos frequentes na América, principalmente na América Latina. Que hoje a gente já sabe que ele causa cometimentos neurológicos que surgem tanto na doença aguda quanto em manifestações pós-infecciosas, né, o chikungunya vírus, associado à ocorrência de surtos, sobretudo em extremos de idade, como em lactentes. Então, o objetivo do nosso trabalho foi relatar o atendimento a um paciente pediátrico acometido pelo chikungunya vírus com manifestações atípicas, graves e descrever possíveis sequelas. Esse trabalho se justifica, né, pela presença do chikungunya, que é uma preocupação epidemiológica desde que chegou no Brasil, com a disseminação pelo Aedes aegypti como vetor, e a infecção aguda pelo chikungunya vírus, que apresenta uma sintomatologia similar a outras arboviroses, como o dengue e o zika vírus, mas que com mais frequência evolui com manifestações neurológicas e reumatológicas. Então, o nosso paciente era um rapazinho, né, LFP, de 10 meses, do sexo masculino, proveniente de área rural em Minas Gerais, encaminhado ao serviço de infectologia em 7 de dezembro devido à febre de origem desconhecida. Na admissão, ele encontrava-se estável, evoluindo com sinal de Brudzinski positivo, paresia de sexto par de nervo craniano à direita, PCR 6, hemoglobina 11,8, hematócrito 34,7, contagem de leucócitos 9.700, sendo 55,3 segmentados, 33,6 linfócitos e 11,1 monócitos, plaquetas 162 mil, o líquor cefalorraquidiano, contagem de células 90, 73% linfócito, 15% monócito, 10% neutrófilo, e realizamos então uma tomografia computadorizada de crânio que evidenciou a presença de edema. Começou antes então, né, o tratamento,
esse paciente nós levantamos, então, hipóteses diagnósticas de meningoencefalite viral, febre por arbovirose e reação adversa à vacinação de febre amarela, visto que ele tinha se vacinado na semana que começou os sintomas, e outras sorologias realizadas para o diagnóstico. E as outras sorologias realizadas foram negativas para os vírus testados. Então, esse paciente ele foi tratado com aciclovir e fenitoína para tratamento das crises convulsivas que ele vinha apresentando. E com acompanhamento clínico, tratamento preventivo para as crises febris, né, os sintomáticos, ele evoluiu bem e teve remissão completa dos sintomas em 6 dias e a alta dele em 17 do 12. Então, a discussão. A sintomatologia, né, da infecção por chikungunya vírus, ela surge abruptamente com febre alta, irritabilidade, astenia, mialgia e artralgia. Há relatos de quadros atípicos, apresentando lesões bolhosas, miocardite viral e manifestações neurológicas. E na meningoencefalite, observa-se também déficits focais, com acometimento de nervos cranianos e sintomas piramidais. Apesar de extremamente raro, o vírus vacinal da febre amarela ele pode resultar em quadro clínico semelhante, e por isso, então, que foi levantada a hipótese de efeito adverso vacinal frente ao histórico de imunização recente. Contudo, realizado, né, sorologia e o IgM para a febre amarela foi negativo. Além disso, o acometimento neurológico do chikungunya vírus ele pode resultar em sequelas importantes nos pacientes pediátricos, como mostrado em durante um surto de chikungunya vírus na ilha de Reunião, em que 51% das crianças infectadas por chikungunya tiveram atraso no desenvolvimento, enquanto apenas 15% daquelas não infectadas apresentaram semelhante desfecho. Então, na literatura também encontramos outras sequelas, como epilepsia, distúrbio comportamental, gangrena de extremidades e microcefalia. E concluímos, então, que com base no perfil epidemiológico da infecção pelo chikungunya no país, seu potencial neurodegenerativo, pouco conhecido, mas com evidências em estudos, podemos aferir que os profissionais de saúde devem estar atentos às manifestações neurológicas decorrentes do chikungunya vírus e realizar o adequado manejo da infecção para prevenir complicações e eventuais sequelas neurológicas. Essas foram as nossas referências. Muito obrigado. Aqui está o meu e-mail. E muito obrigado pela oportunidade de apresentar antes, tá, Fernando? Claro, a gente está num momento remoto, então tem várias questões, né? A gente sabe que a internet é algo que deveria ser universal, que deveria ser acessível para todo mundo, mas a gente sabe que a internet do Brasil tem investimentos ainda fracos e tal, então não se preocupem, não é responsabilidade de vocês. Enfim, o próximo trabalho, Ana, você acha que pode apresentar agora? Assim, eu estou com outra internet aqui agora, eu acho que está estável. Aí você quer que eu volte em qual momento eu posso apresentar novamente? O que você definir? Eu acho melhor começar, porque ficou realmente travando bastante o áudio. Se você preferir, eu posso apresentar, que está aberto aqui. Mas só se preferir. Eu vou tentar daqui. Eu acho que realmente era questão de... Não era questão de compartilhar, sabe? Porque a internet deu um pico aqui mesmo. Desculpa, gente. Está chovendo muito aqui em Belo Horizonte. E foi geral, assim. Mas agora vai dar certo. Peço perdão. Tudo bem. Depois da apresentação da Ana, professora, a senhora está livre para fazer os comentários sobre a apresentação da Ana, do Eduardo e também a apresentação da Carla. Está conseguindo ver? Estou sim, pode iniciar. Tá bom. Então, boa noite novamente. Meu nome é Ana Helena. Eu sou acadêmica de medicina e eu vou apresentar para vocês hoje o trabalho titulado como Manifestações poliarticular e endocárdica em criança com osteomielite, um relato de caso. Bem, essa sou eu, né, com os demais autores desse trabalho, e aqui está também a minha orientadora e minha professora, né, pediatra e infectologista, Aline Almeida Bates. Bem, então, assim, a relevância desse trabalho é porque, apesar da osteomielite cursar, né, com endocardite como complicação, ser mais comum na faixa etária adulta, né, cada dia mais você vê essa complicação na faixa etária pediátrica. Então, os pediatras, eles têm que estar atentos com relação a isso, né. Aqui, nós vamos apresentar uma paciente, né, que ela teve osteomielite, cursou com endocardite,
e necessitou de intervenções cirúrgicas. A paciente, né, ela foi admitida em hospital pediátrico, é uma menina de 7 anos, apresentando uma febre persistente há 7 dias, dor em quadril esquerdo, joelho e tornozelo direitos há 6 dias, com limitação de movimento, além de apresentar edema e uma perda ponderal importante de 5 quilos no último mês. O interessante é que ela passou previamente por 2 unidades de saúde, sendo que na primeira unidade de saúde foi prescrito para ela apenas dipirona e ibuprofeno, e na segunda unidade de saúde, né, como ela continuou persistindo com a febre, a mãe levou numa outra unidade de saúde diferente, foi prescrito para ela amoxicilina mais clavulanato, e como a febre não cessou, a mãe levou nesse hospital pediátrico. A mãe trouxe, né, um hemograma apresentando leucocitose, com aumento, sobretudo, de neutrófilos e desvio à esquerda. Isso, né, nos faz pensar em uma infecção, sobretudo bacteriana. Ao exame físico, a paciente apresentou-se, né, subfebril, com uma temperatura axilar de 37,6 graus Celsius. Examinando o sistema locomotor, observou-se, né, sinais flogísticos nas articulações acometidas e uma incapacidade de estender os membros inferiores. Além disso, né, avaliando o sistema cardiovascular, ela estava taquicárdica, provavelmente por causa da febre, né, e por causa do quadro infeccioso que ela estava apresentando. E o interessante é que ela estava cursando, né, com um sopro sistólico de intensidade 2 em 6 em borda external esquerda. Então, diante desse quadro, de uma paciente com febre persistente, né, uma infecção bacteriana, né, a gente pensa em bactéria, e com acometimento cardíaco, a primeira hipótese diagnóstica que os pediatras pensaram foi em febre reumática. Além disso, né, pensou-se também em artrite reumatoide juvenil, por causa da questão, né, das articulações dela, dessa dor nessas articulações com edema, e também, né, devido à epidemiologia que nós estamos vivendo no momento nessa pandemia, os pediatras pensaram também em síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica associada à Covid-19. Então, a conduta, né, foi internar a paciente e pedir os novos exames. No outro dia, né, ela fez um novo hemograma. Nesse hemograma, ela apresentou anemia, um discreto aumento da leucocitose, estava em torno de mais ou menos 21 mil. A albumina dela estava baixa e ela tinha um elevado fibrinogênio. Isso mostra para a gente, né, que o fígado está produzindo mais proteínas de fase aguda, como o fibrinogênio, em detrimento, está deixando de produzir albumina. Então, isso corrobora para o entendimento de um quadro infeccioso mesmo. Além disso, a PCR e o VHS elevados também fizeram, né, a gente pensar mais fortemente em infecção bacteriana. A troponina dela também estava elevada, isso, né, em decorrência, provavelmente, da injúria cardíaca que a paciente estava sofrendo. E aí, diante desse quadro de anemia com uma febre persistente, pensou-se também numa doença de Kawasaki incompleta, que é aquela, né, que nem todos os sinais e sintomas característicos, né, da Kawasaki estão presentes. Mas pensou-se nessa hipótese diagnóstica também. O resultado da hemocultura, né, ficou pronto depois de 14 horas e foi isolado o micro-organismo, a bactéria Staphylococcus aureus, muito sensível. Aí administrou-se, né, iniciou-se a antibiótico terapia com gentamicina, porque a Staphylococcus era sensível a ela, e aí fez também um eletrocardiograma, onde acusou, né, um ritmo sinusal, uma frequência cardíaca de 100 batimentos por minuto, que está compatível com a faixa etária dela, né, então, ou seja, a paciente já estava, diante do antibiótico, ela já estava começando a estabilizar, e o intervalo PR normal. O interessante é que, como veio Staphylococcus, afasta um pouco, claro que não exclui, né, mas afasta um pouco a febre reumática, porque a febre reumática, o mais comum patógeno é o Streptococcus, em cerca de 50% no Brasil, a Staphylo está em torno de 9%. O ecocardiograma dela mostrou, né, um aumento leve de ventrículo esquerdo, uma regurgitação tricúspide com hipertensão pulmonar leve e uma ectasia de tronco de coronária esquerda leve também. Bem, então, no 9º dia de infecção, aí sim estabeleceu-se o foco infeccioso. Aqui nós podemos ver, é um raio-x, né, da tiba direita da paciente, tem uma lesão nodular osteolítica, né, com bordas regulares, e por esse raio-x, parece, né, que o tecido mole está preservado. Contudo, ao avaliar o ultrassom, infelizmente eu não tenho aqui a imagem para apresentar para vocês, mas mostrou também um abscesso em tecidos moles perilesional. Então,
ela passou, confirmou-se o diagnóstico de osteomielite, ela passou por 2 intervenções cirúrgicas ortopédicas e a paciente melhorou, estabilizou e melhorou e recebeu alta. Bem, então, o que a gente quer concluir com esse trabalho e deixar de mensagem aqui, né? Que realmente a prevalência da bacteremia por Staphylococcus aureus, ela está aumentando, já tem dados na literatura, e essa Staphylococcus pode ser oriunda tanto da comunidade, né? Tanto da comunidade quanto de um próprio hospital. Então, infecção osteoarticular, né? Complicar com bacteremia e com endocardite, mesmo em ausência de comorbidade, acontece, né? Como foi o caso da nossa paciente, então, os pediatras têm que ficar atentos a isso. A osteomielite, isoladamente, não indica intervenção cirúrgica, contudo, em casos como tem acometimento cardíaco, igual esse caso, a cirurgia diminui significativamente a mortalidade, então tem que ser feita, e que em crianças não visualizar vegetações valvares, não descarta a possibilidade de endocardite infecciosa. Aqui estão minhas referências bibliográficas, eu agradeço muito a oportunidade e deixo os meus contatos. Obrigada, viu, equipe? E obrigada pela compreensão de todos. Certinho. Professora, fique à vontade agora para fazer os comentários que a senhora quiser sobre os trabalhos. O trabalho da Ana, o trabalho do Eduardo e o trabalho da Carla. Começar com a Carla, que foi a primeira que apresentou. Bom, primeiro eu quero parabenizar vocês, ao Fernando, que organizou essa liga, a todos vocês que estão participando, a estudantes de diversas regiões do país. Isso é muito importante. Vocês apresentarem os trabalhos e discutirem o trabalho do outro. Eu acho assim ótimo vocês estudantes com as apresentações tão bem organizadas. A Carla, ela apresentou um trabalho bastante difícil, que é as doenças sexuais em pessoas que moram na rua. Então, essas pessoas têm a falta de, talvez, amor próprio. Elas são, assim, como a Carla falou, elas não são visíveis à sociedade. Então, essas pessoas não têm a preocupação que os outros indivíduos têm com a sua própria saúde. É um problema grave que está crescendo. Cada dia tem mais gente na rua, cada dia tem gente, assim, doente com doenças das mais variadas, infecciosas ou não, abandonadas nas ruas. Eu não sei se vocês têm conhecimento, tem alguém de São Paulo, tem um professor da USP, eu não lembro a especialidade dele, ele desenvolve um trabalho na rua com os estudantes, atendendo essas pessoas. É um trabalho assim impressionante que ele desenvolve atendendo essas pessoas. Então, é muito bom o que a Carla fez e trouxe, porque ela chama atenção para o problema para todos nós. A Ana, que teve um problema na apresentação, foi a segunda a apresentar, ela mostra uma coisa importante para vocês que estão estudando. É crítico entre os serviços de saúde atender uma pessoa, qualquer idade, doente, e passar sintomático. Então, essa criança evoluiu, passou por 2 serviços, se não tivesse chegado num hospital que está envolvido com ensino, ela teria evoluído a doença sem que ninguém prestasse atenção. Então, nós que estamos estudando informação, nós precisamos mudar o comportamento dos clínicos. Vocês viram atualmente, com essa epidemia, prescreve analgésico e manda para casa. Se piorar, volte. Isso não é conduta
Então, a classe médica, vocês precisam se formar e suplantar esse povo. Eles pararam de pensar que aquela pessoa está doente, é uma pessoa, não é um boneco. Então, toda a minha atitude com ela nesse momento vai refletir no futuro. Então, felizmente, essa criança chegou num determinado local e alguém se preocupou com ela. Então, foi muito importante você mostrar isso, mostre para os seus outros colegas na sua faculdade, porque todo mundo tem que se tornar responsável pelo seu atendimento. É difícil o trabalho médico, é. Se você quer fazer outra coisa, acha difícil, muda de profissão, mas não continua sem examinar. As pessoas agora não examinam e prescreve sintomático e manda embora. Parabéns, Ana, pela apresentação. O Eduardo apresentou uma coisa interessante também, que é um quadro numa criança pequena, 10 meses, uma meningoencefalite pelo vírus chikungunya. Eu não vi há quanto tempo a criança estava doente, se ela só tinha febre e há quanto tempo, ou se ela apresentava mais alguma manifestação clínica compatível com chikungunya. Também foi uma apresentação interessante, lembrando que chikungunya não é só aquilo que a gente espera, tem as várias manifestações e nós precisamos estar atentos e para fazer o diagnóstico. Parabéns também para o Eduardo, que apresentou esse trabalho. Certinho, professora. Antes de a gente passar para o próximo bloco, eu queria só tecer uns comentários também. Para quem não ouviu minha apresentação, eu sou Fernando, sou presidente da Liga e já trabalhei há um tempo com a professora Célia, com essas aulas e tal. Eu queria dizer que estou bem feliz pelos 3 trabalhos, começaram bem a nossa noite de apresentação. Sobre o trabalho da Carla, eu queria dizer que é bem importante a gente falar sobre saúde de populações marginalizadas de maneira geral. É bem, assim, importante mesmo porque a gente vive num cenário que as desigualdades sociais estão cada vez mais presentes. E isso impacta diretamente no adoecimento das pessoas, seja adoecimento mental, adoecimento físico. E aí, no caso das pessoas que moram nas ruas, pessoas que não têm direito à moradia, tem diversas demandas na vida daquela pessoa. Basicamente, ela precisa arrumar o que comer, arrumar o que vestir, arrumar formas de sobreviver, e aí outras questões de prevenção, que para a gente são, assim, básicas, são questões que a gente pensa automaticamente, para ela, naquele momento, pode parecer não importante ou mais profundo. Ela não tem condições materiais de se prevenir, muitas vezes, ela não tem condições materiais de ter acesso à educação e saúde, ter acesso à camisinha, ter acesso a essas questões. Então, é bem importante a gente falar sobre essas situações e como impacta. Sobre a ANSA, eu queria dizer parabéns. Eu fiquei impressionado com o detalhamento do seu caso clínico. Foi muito, muito bem explicado. Dá para trazer muitas discussões sobre isso, então fiquei bem feliz. E sobre Eduardo, é bem importante falar sobre chikungunya hoje em dia, porque a gente fala muito de Covid, sendo que a gente está num país tropical onde as outras doenças que a gente sempre vê aqui continua tendo. A gente não tem leito para elas, mas ainda está tendo. E isso é importante, controlar a pandemia para a gente conseguir controlar as outras coisas que continuam tendo. Continua tendo leptospirose em alguns lugares do país, sarampo em alguns lugares do país, continua tendo as arboviroses de maneira geral e por aí vai. Então, queria parabenizar os 3. Caso precisem sair em relação à internet, eu entendo totalmente. Caso possa continuar, agradeceria bastante por conta dos outros trabalhos, mas se não puder também, tudo bem. Eu vou chamar o próximo, que agora vamos seguir a lista. O próximo é Desafios para a implementação da profilaxia pré-exposição, PrEP, ao HIV no Sistema Único de Saúde, do Pedro Henrique Paiva Bernardo. Pode ir, Pedro.
Está aparecendo? Está sim. Tá. Bom, então eu sou o Pedro Henrique Paiva Bernardo, sou estudante de enfermagem da Universidade Estadual de Maringá, aqui no Paraná, e o meu trabalho é desafios para a implementação da profilaxia pré-exposição ao HIV no Sistema Único de Saúde. Então, progressivamente, vem se discutindo, né, novas possibilidades de prevenção, e dentre elas destaca-se a potencialidade da profilaxia pré-exposição ao HIV, combinado com outros métodos no controle da epidemia de HIV na qual convivemos até hoje. Então, a PrEP, ela consiste no uso diário da combinação de 2 antirretrovirais, o tenofovir e a emtricitabina, antes das práticas sexuais, né, conferindo uma proteção de 96%, variando de 90% a 99% em relações anais, de acordo com a adesão, e de 66% em relações vaginais. A PrEP, então, ela está nesse contexto da prevenção combinada, né, que é a disponibilidade de vários métodos de prevenção, na qual, teoricamente, proporciona a abrangência de diferentes grupos sociais, né. Ela faz uso simultâneo de diferentes abordagens, como biomédica, comportamental e socioestrutural, aplicadas em níveis individual, em parcerias, comunitário e social. Também se destaca o aconselhamento e as intervenções comportamentais. Aqui a gente tem uma bandala da prevenção combinada, disponibilizada pelo Ministério da Saúde. Mas, na prática, a prevenção combinada ela esbarra em algumas dificuldades, né, e complexidades, como é o fato da vulnerabilidade social. Então, muitos indivíduos não têm esse acesso amplo, né, que é outro problema também, assegurar esse acesso amplo, seguro e efetivo, né, principalmente em países com média e baixa renda, é muito complicado isso, e também permitir uma adesão da PrEP, né, porque depende muito do indivíduo e de tudo que está inserido nisso. Então, a PrEP, ela foi inserida no SUS para populações-chave em 2017, mas ela tem o seu início ali em 2011, né, com pedido de registro. Depois, em 2014, a OMS recomendou o uso da PrEP para populações mais vulneráveis, teve o início de estudos no Brasil. Em 2016, tiveram os resultados, e em 2017 foram, então, implementados para essa população-chave, que são homens gays, HSH, casais diferentes, trabalhadores de sexo, e mulheres trans e travestis. Então, nosso objetivo é identificar os desafios do Sistema Único de Saúde ao incorporar a PrEP na realidade dos serviços de saúde e das populações-chave também. Então, a metodologia tratou-se de uma revisão integrativa de literatura, através dos escritores Profilaxia pré-exposição, saúde sexual, doenças sexualmente transmissíveis e serviços de saúde. Os critérios de inclusão foram estudos originais com a temática de estudo, publicações gratuitas disponíveis na íntegra e indexadas às bases de dados que nós escolhemos, e publicadas entre 2010 a 2020. As nossas bases de dados foram Lilacs, BDenf e Cielo. Então, foram encontrados 115 artigos, né, selecionados 36 após a leitura do título, 22 após a leitura do resumo e 12 após a leitura na íntegra. Então, alguns resultados foram que a PrEP está inserida nesse contexto de prevenção combinada, né, mas também tem esse conceito da adesão, do estigma da AIDS e da atuação do profissional de saúde em tudo isso. Então, na prevenção combinada, ela se afasta desse modelo tradicional de hierarquização dos métodos preventivos e reconhece que nenhum método é superior ao outro. E ressalta que o método só é efetivo quando ele atende às necessidades individuais e os contextos de vulnerabilidade de cada indivíduo. Então, isso é muito interessante nas populações-chave, principalmente porque tem pessoas, como os trabalhadores do sexo, que vivem um contexto de vulnerabilidade social e de violência sexual também, então eles podem definir se eles usam esse método preventivo e está inserido, né, em tudo isso, e muitas vezes eles não têm essa escolha de optar ou não pelo uso de métodos mais tradicionais, como preservativo, e, enfim.
Então, outro aspecto também importante na PrEP é a adesão, né? Em estudos no Brasil, a adesão chegou a 80% entre as populações-chave, então foi uma adesão muito significativa, mas os usuários da PrEP enfrentam essa dificuldade, né, que é o estigma da AIDS, por exemplo, que interfere negativamente na adesão e na procura da profilaxia, porque muitas vezes eles têm esse estigma de que que a PrEP não é uma forma de prevenção, que ela realmente não protege, então muitas pessoas enfrentam, né, isso e até associam a PrEP com a promiscuidade e responsabilidade, e muitas vezes isso vem desde amigos e parceiros sexuais até mesmo profissionais de saúde. Então, nesse sentido, os profissionais de saúde, eles influenciam diretamente na escolha da PrEP. E, então, além desse estigma que os profissionais podem ter, também tem esse caráter tecnicista e prescritivo que não reconhece a integralidade do indivíduo. Então, então falta essa criação de vínculos, né? E quando o usuário já está fazendo uso da PrEP, ele não tem uma flexibilidade de agendamento, por exemplo, ou da complementariedade do cuidado, que pode proporcionar o abandono ou afetar a adesão. Então, os principais desafios para a incorporação da PrEP foram a adesão, a profilaxia, a vulnerabilidade, o estigma, a relação e lacunas entre os serviços de saúde, os seus profissionais e os usuários da profilaxia, além desse estigma, né, que deve ser combatido e oferecido apoio psicológico para os indivíduos, uma aplicação de propostas da clínica ampliada, acolhimento, aconselhamento, um projeto terapêutico singular, a superação dessas técnicas normativas, uma abordagem dialógica que coloque o indivíduo como protagonista, né, da escolha de seus métodos de prevenção e que respeite ele na íntegra, né, que leia ele completamente e o seu contexto de vulnerabilidade. Então, por fim, são necessários mais estudos sobre essa relação entre os usuários e os serviços de saúde na construção de vínculos e o seu impacto na adesão da PrEP. Então, aqui estão as referências e o meu contato. Muito obrigado. Certinho, Pedro. A gente vai passar agora para a próxima pessoa. Lembrando que são blocos de 3 e depois a professora vem com as considerações dela e eu com as minhas. Esperando aqui a lista. Pronto. O próximo é Estudo Epidemiológico sobre Arboviroses em Minas Gerais entre 2017 e 2019, da Isadora Caixeta da Silveira Ferreira. Olá. Oi, Olá. Eu tenho uma dúvida. Isadora? Eu acho que quem tá falando que tem dúvida é a Luana. Oi, Luana. Eu ia falar, mas deixa. É porque na minha lista que eu tava em quarto lugar. Aí já passou um na frente, mas não tem problema. Não, foi porque a Eu gente fiquei preocupada antecipou o em achar pessoal que que o nome não tava estava... na lista. Não, você tá. Você é aqui mesmo, porque a gente passou na frente os que estavam com problema de Ah, tá. internet. Obrigada. Eu vou apresentar então, vou colocar aqui Ah, agora. tá. Tá certo. Certinho. Logo depois da Isadora é a Luana, e aí a professora segue com as considerações dela e eu com as minhas. Peraí que eu acho que não tá aparecendo. Acho que agora tá. Tá, mas não... Pronto, agora tá. Tela cheia. Tá, pode começar então? Pode sim. Tá bom. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Isadora Caixeta da Silveira Ferreira. Eu sou biomédica e mestre em Ciências da Saúde pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. E hoje eu vou apresentar o trabalho Isadora, sua internet tá travando.
Ok. Qualquer coisa, vocês adoram não voltar daqui a algum. Ok. Enquanto a Isadora volta, Luana, quer ir apresentando? Sim, pode ser. Certinho. Desculpa o incômodo naquela hora que eu fiquei com medo. Falei, meu Deus, será que eu errei a lista? Não entendi. Não, tudo bem, relaxa. Daqui a pouco a Isadora volta e aí ela apresenta depois de você. Não se preocupe. Hum. Você mandou as telas pra gente, não foi? Foi. Certo, vou abrir aqui. Tava só checando qual era. Saúde. Um segundo para poder abrir o PowerPoint. Tudo bem. Pronto, agora abriu. Vou apresentar aqui a janela, você tem 7 minutos para poder apresentar. Toda a parte. Tá me escutando bem? Estão conseguindo ver? Não, tá tudo. E agora? Ainda não. Agora sim. Certo. Pode começar. Tá certo, obrigada. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Luana Sabino, faço enfermagem, sou de Pernambuco, e hoje eu vou falar sobre o tema Educação e Saúde para a Prevenção das Arboviroses. Pode passar. Bom, a educação em saúde consiste em disseminar o conhecimento técnico-científico para a população que não se tem tanto conhecimento assim acerca de como cuidar da sua saúde, fazendo com que essas pessoas venham ter mais autonomia. Quem começou com esse termo foi Paulo Freire na década de 70, no início das reformas sanitárias, quando a população sofria de vários problemas, principalmente as endemias, que era a vida das arboviroses. Então, ele tinha o conceito de que a saúde ela precisava ser administrada também para a população, porque se a população não sabe cuidar da sua saúde,
A saúde não depende somente de profissionais para a população, mas a autonomia dos usuários para consigo mesmo. As arboviroses são doenças causadas por arbovirus através de vetores de artrópodes ou artrópodes que podem ser insetos ou aracnídeos e podem ser transmitidos a dengue, zika, chikungunya e febre amarela. Pode passar. O objetivo desse trabalho consiste em mostrar os principais meios de educação e saúde, eficazes prevenções das doenças. Pode passar. Bom, a metodologia é uma revisão da literatura, uma revisão integrativa da leitura, que foi na língua que foi procurado na base de dados lá na língua português e espanhol dos artigos de 2017 a 2020, os descritos de educação para a saúde, das doenças transmissíveis e a inclusão dos artigos foi encontrada dentro dos critérios e como esse trabalho foi escolhido 5 dentro de 36 trabalhos encontrados que após o rigor metodológico da leitura do título, resumo e o trabalho todo na íntegra, foi descartado aqueles que não iam trazer tantas informações relevantes para nós aqui hoje. Pode passar, por favor. Bom, a população mais pobre, ela é muito escassa em relação aos cuidados, em relação às arboviroses. As arboviroses, elas vêm crescendo em lugares bastante tais, como o nosso país, principalmente no norte e nordeste. Elas vêm se proliferar, principalmente naqueles lugares cuidados, em esgoto a céu aberto, em lugares onde tem plantações, pneus, onde são lugares que estão com maus tratos, não somente questão de educação e saúde, sim, mas em questão de educação sanitária. Então, a população mais pobre, ela vem sofrer com a falta de educação, onde essa arbovirose ela pode acometer desde problemas simples, como dores de cabeça, cefaleia, febre, dores nas articulações, como é a causa da dengue, leva à morte quando a sua notificação é muito tardia, como a questão da dengue hemorrágica. A saúde existe basicamente para os profissionais da saúde, como também os acessos, que é os agentes comunitários da saúde, agentes de endemias, onde eles vão em porta disseminar conhecimento e também ofertar ali aos pacientes inteiros, os médicos, também cuidados para manuseio da água, onde ser bem tratada para não proliferar as arboviroses. Em questão, a comunicação que está sendo passada para a população, muitas vezes não é tão eficaz. Na televisão e rádio, muitas vezes a comunicação é ser rápida, a educação é bem simples, mas muitas vezes a população ela não consegue absorver as informações necessárias do desenvolvimento da saúde. Pode passar. Se vinha a ser feito uma boa educação em saúde, os profissionais de saúde precisam ter um preparo técnico-científico adequado, atualizado, falando em uma linguagem simples, porque a população, muitas vezes, são populações precárias, e muitas vezes mal sabem escrever ou ler ou escrever o próprio nome. Então, a linguagem simples precisa ser acessível. É comprovado que a utilização da TIC, que é de tecnologia de informação e comunicação social, também que é a informação no caso de usuários e informação móvel, onde vai estar presente informação e cuidados da saúde para a população por meio de celulares, porque a maioria da população tem bastante smartphones, tablets e meios de comunicação. Então, utilizados softwares e programas que vão ensinar essa população de uma forma clara a trazer a educação e saúde com proteger as arboviroses. A de comunicação
presentes, tanto as informais como Instagram, Facebook, WhatsApp, também precisa haver uma atenção maior, porque a população está bem concentrada, principalmente pessoas um pouco mais leigas de conhecimento acadêmico ou escolares, estão muito presentes, então precisa haver um foco nesses lugares, levando conhecimento de qualidade, e às vezes de comunicação presente, as formais, questões de dados epidemiológicos, boletins epidemiológicos de saúde, ofícios do governo, que venham ser bem preparados por profissionais qualificados, eles também precisam estar ativamente presentes, mostrando em linguagem simples para a população o modo de cuidado da sua saúde. Pode passar. E levando em consideração que a população brasileira, a classe média baixa, para poder haver uma melhor qualificação desses profissionais, dessas pessoas que cuidam da saúde, precisa utilizar metodologia de ensino que venha agregar a informação de acordo com o tipo populacional. Porque nessa primeira imagem, como estamos vendo, é utilizado figuras, modos lúdicos, como maquetes para crianças, para que eles venham aprender da forma melhor para eles, como pode ser absorvida a informação, em forma de folders, em forma de imagem, de panfletos, inclusive era muito elucidado na década de 70, muitos panfletos, a maioria da população é analfabeta, mas em dia se tem um pouco maior de informação e a maioria das pessoas são mais qualificadas em leitura, então muitas vezes as figuras que venham em poder mostrar mesmo a própria fala do próprio texto, até para poder ajudar aquelas pessoas que não sabem ler e até as pessoas que têm alguma, até um pouco mais visual de chegar nas letras. Então, precisa encaixar a educação em de acordo com o público. Pode passar, por favor. Pronto. A educação em saúde ela precisa ser constante, principalmente quando está nos picos endêmicos na nossa região, ou em junho ou em dezembro, por exemplo. Mas sim, a todo tempo, para que a população venha poder se preparar para quando venham os picos endêmicos, não venha cometer de prejudicar a sua saúde. E não somente em determinados momentos, tanto os profissionais de saúde e os ACS e os ACE em casa, mas está uma comunicação continuada e também para fomentar mais a absorção do conhecimento e precisa haver mais estudos de como fazer uma melhor educação continuada para a população, de acordo com as suas características, pois na nossa sociedade existem vários tipos de pessoas e todas as pessoas merecem ser usadas. Afinal de contas, na nossa instituição existe que saúde é para todos, é um dever do Estado. Então, é um dever do Estado fornecer educação, saúde para todos, referente à sua saúde, para que tenha autonomia, porque saúde não é somente feita por profissionais, mas também é feita pelo próprio indivíduo. Pode passar, por favor. Essas suas referências eu agradeço, espero que não tenha excedido tempo, e se ficou alguma dúvida, podem perguntar. Muito obrigada pela participação. Obrigado, Luana. Professora, deixa eu ver se a Isadora voltou. Isadora voltou. Estou aqui. Certo. Posso tentar de novo? Pode, não se preocupe. E após a Isadora, professora. Alguma parte da minha apresentação? Deu para ver o começo só. Tá, eu vou tentar aqui então de novo. Após a apresentação da Isadora, a professora está de novo disponível para os comentários, para a apresentação do Pedro, da Luana e da Isadora. Pode começar? Pode sim. Então, boa noite a todos. Meu nome é Isadora Caixeta da Silveira Ferreira. Eu sou biomédica, mestre em Ciências da Saúde, e hoje eu vou apresentar o trabalho intitulado Estudo Epidemiológico sobre Arbovirose em Minas Gerais entre 2017 e 2019.
Este trabalho também teve como autores Guilherme Henrique Borges e Ricardo Ferreira Nunes. Mas o que são os arbovírus? Eles são vírus transmitidos aos seres humanos por meio da picada de alguns artrópodes, principalmente mosquitos hematófagos. Então, esses mosquitos picam pessoas infectadas e transmitem o vírus para outras pessoas por meio da picada. Nos últimos anos, tem-se observado um aumento das arboviroses no mundo, e isso pode ser atribuído a alguns fatores, como o aumento dos desmatamentos, o aumento da urbanização desordenada, as mudanças climáticas, bem como a falta de medidas sanitárias. No Brasil, as arboviroses mais comuns são a dengue, febre chikungunya e zika vírus. E todas elas são transmitidas por mosquitos do gênero Aedes, sobretudo a espécie Aedes aegypti. Em 2019, no Brasil, foram registrados 1.544.987 casos de dengue e 782 mortes pela doença. Além disso, foram registrados 132.205 casos de chikungunya e 92 óbitos pela doença, e 10.768 casos de Zika vírus e 3 falecimentos pela doença. Nesse contexto, o objetivo do nosso estudo foi analisar os aspectos epidemiológicos relacionados às notificações de casos das 3 principais arboviroses em circulação no Brasil, que é a dengue, chikungunya e zika vírus, no estado de Minas Gerais entre 2017 e 2019. Para tanto, foi realizado um estudo epidemiológico, retrospectivo e descritivo, com informações secundárias obtidas no Sistema de Informação de Agravos de Notificação, que é o SINAM, que é um sistema que está no site do DataSUS. Foram analisados todos os casos notificados de dengue, chikungunya e zika vírus em Minas Gerais entre 2017 e 2019. As variáveis analisadas foram número de casos por ano, sexo, cor ou raça e faixa etária dos acometidos, bem como o mês de notificação e a evolução clínica da doença. Todas as informações foram colocadas em uma planilha no programa Excel e foi calculado a frequência e o percentual de todas. No período analisado, 2017 a 2019, foram notificados 534.572 casos de dengue em Minas Gerais, sendo que 4,96% dos casos foi em 2017 e 89,55% dos casos em 2019. Ou seja, houve um aumento brusco no número de casos no período analisado. Isso se deve à introdução e à circulação de um ou mais sorotipos do vírus e à crescente proporção da população que é acometida pela forma grave da doença. Porque uma vez que a pessoa é acometida pela forma grave da doença, geralmente ela vai buscar hospitalização. E com isso ocorre a notificação compulsória. Com relação à febre chikungunya, foram registrados 39.386 casos no período, sendo 2019 o ano com menos notificações e 2017 o ano com mais notificações. Com relação ao Zika vírus, foram notificados 6.083 casos, sendo 2018 o ano com menos registro, 16,32%, e 2019 o ano com maior registro, 52,98%. Sobre o perfil sociodemográfico dos acometidos, houve um predomínio de mulheres pardas entre 20 e 39 anos em todas as 3 arboviroses. Esses resultados estão semelhantes aos encontrados na literatura. Sobre o mês de notificação, o trimestre com maior notificação foi de abril a junho, em todas as 3 arboviroses analisadas. E esse resultado já era esperado, visto que esse período ocorre o aumento dos índices pluviométricos em Minas Gerais. E a chuva é uma variável meteorológica de correlação positiva para essas arboviroses, visto que o mosquito vetor se prolifera principalmente em água parada. Sobre a evolução clínica, 79,40% dos casos de dengue foram curados, mas ocorreram 221 óbitos pela doença. Além disso, 82,13% dos casos de chikungunya também foram curados e com 18 mortes pela doença.
E pelo Zika vírus, a taxa de cura foi 80,60% dos casos e não ocorreram óbitos pela doença. Portanto, a dengue é a arbovirose mais letal, e esse achado está de acordo com um estudo de abrangência nacional relacionado ao ano de 2019. Portanto, este estudo analisou características epidemiológicas de arboviroses que têm emergido ou reemergido em Minas Gerais nos últimos anos, e devido à potencial ameaça que eles significam à saúde humana, os arbovírus mencionados nesse trabalho merecem especial atenção. E esses dados são fundamentais para o estabelecimento e consolidação de programas compulsórios de controle e combate eficazes de doenças humanas. Essas são as referências. Obrigada. Certinho, obrigado, Isadora, e parabéns pelo trabalho, ficou realmente muito bom. Professora Célia, pode iniciar os comentários em relação ao trabalho do Pedro, da Luana e da Isadora. Os três, eles envolvem a saúde pública. O Pedro, ele apresentou um trabalho muito bem feito e ele chega à conclusão das dificuldades que envolvem o trabalho, a profilaxia, a medicação usada profilaticamente. A Isadora, que fez o trabalho em Uberlândia, sobre o estudo epidemiológico das arboviroses, ela mostra, é interessante ela mostrar, todos vocês mostrando as outras doenças infecciosas que persistem em todo o território nacional, que ultimamente a gente deixou de falar. Então, essa população afetada por todas essas outras doenças infecciosas estão represadas em algum lugar. Também ela fez um trabalho bastante interessante, parabéns pelo seu trabalho. A Luana ressalta a importância da educação em saúde. Então, desde o primeiro trabalho até o último, até agora esse, passa pela pessoa que adoece. Algumas vezes elas têm vários limites de pobreza, de ignorância, ou de falta de conhecimento, ou de falta de acesso ao serviço. Então, vocês estão mostrando diferentes aspectos das doenças infecciosas que vocês vão enfrentar na vida profissional. Então, isso é uma coisa, Fernando, muito, muito boa. Vocês não vão chegar, vão se formar e vão assumir de forma aleatória. Vocês estão sabendo onde vocês vão pisar, que dificuldades vocês vão enfrentar, que tipo de estratégia você pode usar para contornar essa situação. Então, todos vocês estão de parabéns. Uma coisa que eu imaginava é que todos fossem da região Nordeste. E aí eu estou vendo que a sua liga tem penetração nacional. E aí tem colegas de vários lugares, isso é muito interessante, porque vocês se conhecem, discutem, apresentam temas que tanto é importante no Paraná, como em Pernambuco, como em Alagoas. Parabéns a todos. Com certeza, professora. Eu também queria falar umas palavras que sempre gosto, assim, é um exercício, eu quero ser professor, né, e tal, então eu tento sempre me inserir nesses ambientes de apresentação de trabalhos, e eu queria parabenizar de novo os trabalhos dos três, são temas muito interessantes. Primeiro do Pedro, que a gente teve recentemente a questão da redução de infecções por HIV em São Paulo, que ainda não teve um estudo mostrando se tem causa e efeito, mas que muito se suspeita que teve a ver com a quantidade de pessoas que usam PrEP em São Paulo. Então, é uma estratégia que ainda tem muito estigma,
principalmente em relação aos profissionais de saúde, mas a população, de maneira geral, também tem certo estigma, porque não entende direito o que seria a PrEP, qual a diferença em relação à PrEP, e por aí vai. E eu acho que um dos principais desafios é em relação a quem usa a PrEP, porque a gente percebe que o perfil étnico da PrEP ainda está concentrado principalmente em homens brancos, por exemplo, homens gays brancos, e pessoas negras ainda assim são as pessoas que mais morrem de HIV aqui no Brasil. A gente tem uma redução de mortalidade em pessoas brancas aqui no Brasil, eu posso dizer, apesar de ter ainda uma evolução do número de infecções, mas as mortes em pessoas brancas está cada vez menor, mas as mortes em pessoas negras está cada vez maior, apesar de a população SUS-dependente ser majoritariamente negra. Então, tem uma conta que não fecha. Que tipo de pessoa tem acesso à informação de que a PrEP existe? Porque muita gente não é que não tem acesso à PrEP somente, não tem acesso à informação de que existe. O tutor da Liga, o Fernando Maia, ele sempre fala que o sonho dele, que tem 2 professores que a gente gosta muito, 3, né, a professora Célia também, que é a professora Célia, o professor Arthur, que é da HTLV, que ele fala que o sonho dele é ter um cartaz na porta do consultório falando: você conhece sobre HTLV? Para as pessoas pensarem sempre em HTLV, né, que é uma doença muito importante aqui no Brasil. E o sonho do professor Fernando Maia é um cartaz também perguntando: você conhece PrEP? Porque ele disse que o problema não é o acesso à PrEP, é que as pessoas às vezes não conhecem. E aí não sabem que se tem indicação, se não tem indicação, como usar, de que forma. E aí, se não conhece, nunca vai procurar. Justamente porque falta essa... E aí, para chegar, as pessoas conhecerem, falta os profissionais de saúde naturalizarem que é um medicamento válido, que é um medicamento que, com a devida orientação, tem potencial para a gente controlar a epidemia de HIV, que nunca foi controlada até hoje, praticamente. Então, parabéns pelo trabalho. Sobre a Luana, eu queria dizer que eu adoro Paulo Freire, então fiquei bem feliz ao ver a referência. Acho que o Luana caiu, mas de todo jeito, não, Luana voltou. Estava falando do seu trabalho, Luana, que eu gostei bastante, você citou Paulo Freire, é bem central em relação à educação de saúde, inclusive quando a gente fala de outros temas que não arboviroses e temas que eram relevantes na época de Freire. Quando a gente fala de qualquer tipo de comunicação popular sobre como as pessoas se entendem no mundo, é muito central. E sobre Isadora, eu queria dizer que eu adorei seu trabalho, porque, assim, é bem importante falar de arbovirose, eu já disse isso no outro trabalho, e falar sobre arboviroses, no período que a gente está falando muito pouco delas, e está chegando muita arbovirose, é muito importante. Aqui em Alagoas, pelo menos, está chegando bastante ainda. A gente está num período que cada vez mais está tendo, e as pessoas precisam cada vez mais falar sobre a dengue, chikungunya, zika. Enfim, vamos agora passar para, eu acho que o último bloco já, para a gente finalizar. Deixa eu ver que teve aquelas trocas no começo. Deixa eu observar aqui. O próximo é complicações neurais devido ao diagnóstico tardio da hanseníase, Lorena Moura Galvão de Araújo. Lorena está aí? Não. Ok. Tem também febre chikungunya, situação epidemiológica em Imperatriz, Maranhão, Brasil, de 2017 e 2019, do Cliver Samuel Santos Ferreira. Também não está. Próximo é o Jefferson, que está. Jefferson, o primeiro a chegar, inclusive. Jefferson de Jesus Coste, com a importância do pré-natal em gestantes HIV positivas e a prevenção da transmissão vertical. Tem alguém que não apresentou, só para a gente ter essa noção, porque eu acho que apresentou todo mundo, mas vai que eu tenha passado alguém. Ok, então pode ir, Jefferson, e depois do Jefferson, a gente segue para o encerramento. Vocês conseguem me ouvir? Conseguimos sim. Ah, tá, aqui. E a minha tela está compartilhada, né? Tá sim, pode iniciar. Então, boa noite a todos, eu sou o Jefferson, eu sou graduando de enfermagem pela Universidade Positivo, que fica aqui em Curitiba, então estou um pouquinho longe de vocês. Eu fiz esse trabalho juntamente com a Jennifer e a Adriana, que ela é a nossa orientadora.
O nosso tema é a importância do pré-natal em gestante HIV positivas e a prevenção da transmissão vertical. Bom, no Brasil, a epidemia de HIV ela encontra-se em processo de estabilização, mesmo apresentando prevalência elevada. A infecção pelo HIV ela pode acontecer através da transferência de células e fluidos contaminados pelo vírus, pelo contato sexual desprotegido e pela transferência de sangue infectado por meio de transfusões ou materiais perfluorocortantes contaminados pelo vírus. E nesse caso do nosso trabalho, pela gestação. Né? Diante da epidemia crescente na população feminina, mostra que grande parte das mulheres infectadas pelo HIV, elas estão em período fértil, que possibilita a transmissão vertical na ocorrência de uma gestação. A transmissão vertical ela pode ocorrer durante a gestação, o trabalho de parto, o parto propriamente dito, quando há o contato com as secreções cérvicos vaginais e o sangue materno, ou pela amamentação. O teste diagnóstico anti-HIV e ou a sorologia anti-HIV, ela deve ser solicitada em todas as gestantes como rotina durante a primeira consulta pré-natal, sendo repetidos no terceiro trimestre gestacional. E, em caso de positivo, deve-se realizar o aconselhamento pós-teste. E a detecção precoce de uma gestante HIV positiva, ela possibilita a introdução de medidas preventivas da transmissão vertical. A prevenção da transmissão vertical exige adesão rigorosa da terapia antirretroviral, com acompanhamento pré-natal rigoroso também, sendo a via de parto crucial para a prevenção em função da maior chance de infecção do bebê, sendo esta decidida principalmente considerando a carga viral do fim da gestação. Nesse contexto, destaca-se então o papel fundamental dos enfermeiros, pois é esse o profissional que vai realizar geralmente a primeira consulta de pré-natal, realizando o acolhimento, a inserção nos programas e solicitando também os exames do primeiro trimestre. Esse profissional realiza o acompanhamento do tratamento e da adesão de medidas preventivas pela gestante HIV positiva durante todo o pré-natal. Além disso, eles atuam também desenvolvendo ações de promoção em saúde, por meio de ações de educação em saúde que visam sensibilizar as mulheres para a adoção de cuidados necessários para a prevenção da transmissão e da transmissão vertical. Com isso, nossos objetivos é identificar as evidências científicas acerca da importância do pré-natal, as gestantes HIV positivas para a prevenção da transmissão vertical. Trata-se de uma pesquisa de revisão integrativa da literatura, então realizada por meios de artigos científicos publicados no BVS, e para essa busca a gente utilizou os descritores HIV, pré-natal, transmissão vertical e enfermeiro, e como critérios de inclusão nós colocamos artigos disponíveis de forma online, no idioma português, publicados entre 2010 e 2020. E mediante estas estratégias, foram encontrados 21 artigos, sendo 8 destes com textos completos, 3 no idioma português e publicados nos últimos 5 anos. Então, com isso, a gente teve que ampliar para os últimos 10 anos, o que possibilitou encontrar mais 2 artigos, totalizando 5, e no qual um a gente acabou excluindo por fugir do tema. Tendo como amostra final os 4 artigos para realizar a nossa leitura analítica. E após a nossa leitura analítica, para ordenar e sumariar as informações, emergiram 2 categorias temáticas. A primeira é o diagnóstico precoce do HIV em gestantes, para prevenção da transmissão vertical, e que diz que a maior parte dos casos de transmissão vertical do HIV ocorrem no trabalho de parto e no parto, podendo ocorrer via intrauterina e no aleitamento materno. A transmissão vertical do HIV está relacionada a fatores como carga viral, os fatores maternos, ou seja, o quadro clínico, o quadro nutricional, imunológico, presença de STs e outras infecções, o uso da terapia antirretroviral na gestação, os fatores comportamentais, por exemplo, o uso de drogas, relações sexuais desprotegidas, fatores obstétricos, como, por exemplo, o tempo de ruptura das membranas amnióticas, a via de parto e hemorragia intraparto. Os fatores inerentes ao recém-nascido, como a prematuridade e o baixo peso ao nascer, e os fatores relacionados ao aleitamento materno também.
Pensando nisso, deve-se garantir também a triagem sorológica anti-HIV, que é de direito da gestante, com aconselhamento pré e pós-teste. O mesmo deve ser voluntário e confidencial, e a não realização desse teste também pode ser um fator que impeça o controle da transmissão vertical. O Ministério da Saúde ele implementou na assistência pré-natal a realização de exames para o diagnóstico do HIV, durante a gestação acompanhada de aconselhamento e terapia antirretroviral para gestantes e crianças expostas ao HIV. Quando é diagnosticado o HIV no início da gestação, possibilita garantir os melhores resultados quanto ao controle da infecção na mãe e resultados nas medidas profiláticas da transmissão vertical. Quando realizadas as devidas intervenções da profilaxia, as taxas de transmissão elas podem chegar até a zero. Entretanto, apesar da eficácia dessas medidas profiláticas na redução da transmissão vertical, estudos apontam que alguns problemas contribuintes para casos de bebês infectados pelas suas mães ainda ocorrem. Então, como, por exemplo, o diagnóstico tardio da infecção na gestação, a não realização do aconselhamento e orientações a todas as mães durante o pré-natal, a qualidade da assistência que permanece aquém da desejada, o conhecimento por vezes deficiente dos profissionais, bem como o conhecimento deficiente por parte das gestantes relacionadas às medidas preventivas também. A segunda categoria temática, então, foi a importância do enfermeiro na prevenção da transmissão vertical do HIV, que o enfermeiro ele tem um papel fundamental na execução de planos de cuidado para a prevenção da transmissão vertical do HIV, atuando desde o período pré-concepcional, pré-natal, parto, até mesmo o puerpério. Tendo como principais atribuições no processo de atenção à gestante e à puérpera a realização de consultas pré-natal de baixo risco, solicitação de exames de rotina e orientação de tratamento, o registro de atendimento no prontuário e na carteirinha da gestante a cada consulta, o encaminhamento de gestantes classificadas como de risco para consulta com o profissional médico e a promoção de atividades educativas na unidade para as mulheres e seus familiares, né? Essas ações elas devem ser executadas pensando nos princípios da humanização e da empatia entre o enfermeiro e a paciente a fim de minimizar as dúvidas e o sofrimento do casal para que essas medidas de prevenção da transmissão vertical elas sejam realizadas com êxito. O papel do enfermeiro é orientar, escutar as preocupações e as dúvidas das gestantes, também respeitando as suas especificidades biológicas, psicossociais e culturais. A qualidade nesse processo permite ao profissional avaliar os riscos e garantir uma relação de confiança. Dessa forma, a gente pode determinar as ações preventivas da transmissão vertical em diferentes cenários. Outras medidas de prevenção da transmissão vertical, executadas principalmente pelo enfermeiro obstetra, elas devem ser prestadas durante o parto, já que esse é o momento de maior risco para a transmissão do HIV da mãe para o filho. As medidas podem ser diminuir o número de toques vaginais, evitar a bolsa rota por mais de 4 horas, estão contraindicados também os procedimentos invasivos, como a meniotomia e a episiotomia, o uso de fórceps e manobras desnecessárias, manter também sempre que possível as membranas amnióticas íntegras, até o período expulsivo ou, no caso da cesárea, até a retirada do bebê, né? É indispensável que o profissional esteja apto para prestar essa assistência a essas gestantes soropositivas ao HIV, bem como realizar as intervenções a fim de prevenir a transmissão vertical do HIV da mãe para o filho. O cuidado de enfermagem é essencial no que se diz respeito à promoção da saúde, sejam elas com ações preventivas, educativas ou holísticas para que isso ocorra. O enfermeiro ele deve estar inserido na rede de apoio através de ações educativas que gerem a essas mulheres de empoderamento e autonomia sobre a sua saúde. Esse estudo permitiu constatar o quão importante se faz assistência pré-natal às gestantes soropositivas ao HIV, desde a sua testagem para o diagnóstico, bem como para determinar as medidas profiláticas de uma transição vertical. Considera-se ainda que, apesar da eficácia das medidas de prevenção da transmissão vertical, situações em que a transmissão pode ocorrer, como, por exemplo, o diagnóstico tardio do HIV na gestação, a não adesão ao tratamento e ao pré-natal, a escassez de conhecimento dos profissionais e também das gestantes sobre esse tema, e diante disso é imprescindível o conhecimento do enfermeiro que atua diretamente com essas gestantes, desde o seu pré-natal, testando-as, orientando-as, ou acolhendo-as, incluindo o momento do parto
executando ações preventivas da transmissão vertical até o seu pós-parto, aconselhando e elaborando linhas de cuidado de acordo com cada cenário de atuação. Com esse estudo, a gente também consegue averiguar que há uma escassez de estudos que tratem sobre esse tema, que é tão importante para a nossa saúde pública mundial, né? Aqui foram as minhas referências, e é isso. Certinho, obrigado, Jefferson. Pode falar, professora Célia. É o último trabalho da noite. Jefferson, parabéns pelo seu trabalho. Muito bom. Eu vi, assim, vários trabalhos de vocês, foi revisão integrativa. É uma forma ótima de você aprender. Você revisa os trabalhos que foram publicados e tira suas próprias conclusões. Então, de parabéns, nenhuma criança merece nascer com HIV se nós temos recursos para que isso não aconteça. Parabéns, muito bom o seu trabalho. Eu gostaria, Fernando, se tivesse tempo, de fazer um comentário geral. Todos eles, todos os trabalhos, atingiram coisas assim, importantíssimas. A ética médica, que está sendo jogada na lata do lixo, as pessoas que começam a emitir opiniões sem fundamento científico. Então, vocês mostraram que apresentaram os seus trabalhos fundamentados em estudo. São estudantes da área da saúde, onde tiveram a preocupação de trazer trabalhos fundamentados no que está publicado. Depois, todas as coisas das doenças infecciosas. Desde uma doença tão antiga que, infelizmente, não foi apresentado, que era de hanseníase, deveria ser um trabalho bastante interessante, como todos os que trouxeram. É um grupo, assim, seleto. Isso estimula a gente de ver jovens preocupados em apresentar trabalhos de ótima qualidade. Parabéns a todos. E a Fernando, que organizou isso e juntou todos vocês. Essas carinhas jovens, lindas, que estão estudando, sendo responsável pelo seu aprendizado. Parabéns. Obrigado pelas palavras, professora. A gente vai encerrando, então, o espaço. Queria parabenizar a todo mundo que apresentou. A gente não vai passar nenhum tipo de lista de presença, porque, como está gravado, a gente sabe quem foram as pessoas que apresentaram. As instruções sobre o envio do resumo corrigido já estão no e-mail de vocês. Vocês podem enviar a versão corrigida. E fiquem à vontade para quaisquer dúvidas ou parcerias ou o que vocês tiverem interesse com a liga que a gente constrói. Muito boa noite e um ótimo final de semana a todos.